Amados, bom dia. A palavra de hoje está lá em 1 Coríntios capítulo 2. Nós vemos nesta carta a Coríntios claramente qual é a atitude ou a posição de um servo do Senhor, de um apóstolo, de um bispo, de um pastor, a respeito dos irmãos. E como é que este pastor deve andar no mundo espiritual? Ele deve falar com os irmãos, não com sublimidade de palavras humanas e não anunciando qualquer coisa aos irmãos, mas e nem com sabedoria de palavras humanas ou persuasivas, vinda dele mesmo. Paulo fala que quando foi ter com eles, os coríntios, ele foi anunciando o testemunho de Deus. E ele não foi com sublimidade de palavra humana, porque em nada Paulo se propôs saber entre eles, senão Jesus Cristo, este crucificado, ressurreto ao terceiro dia, e que assentou à destra do Todo-Poderoso nas alturas, e mandou a esta terra o seu Espírito Santo. Mas o homem de Deus, ao anunciar a palavra do próprio Deus, muitas das vezes ele está em fraqueza. Muitas das vezes ele está em temor. Muitas das vezes ele está em grande temor. O homem de Deus que anda em espírito e em verdade, ele não tem palavras persuasivas e nem de sabedoria humana. Mas a palavra dele e a pregação dele tem que consistir em palavras de demonstração do poder do Espírito Santo e de autoridade em Cristo Jesus. Ora, se ele foi ungido a sacerdote da casa do Senhor e sobre ele tem os dons do Espírito Santo, esse sacerdote ele tem que automaticamente, no mundo espiritual, demonstrar sua posição espiritual. E como é que se demonstra essa posição espiritual? Ora, impondo a cura aos enfermos, libertando a todo cativo, ligando a ovelha quebrada, falando a verdade para as famílias, edificando ao mais fraco, capacitando aos oficiais da casa do Senhor. Então existem algumas posições que Deus exige desse sacerdote. E uma das principais é aquela que está lá em Mateus, no capítulo 10, que fala para que o homem vá, faça a obra e destrone a todo o principado e a toda a potestade. O bom pastor, ele tem que ter entendimento até mesmo da questão de destronar a todo principado, a toda potestade. Ele tem que ser um especialista em guerra espiritual. Por quê? Porque o reino é tomado por força. E se esse pastor não estiver na posição em que Deus quer, ele não consegue trazer à existência o direito do povo, que é membro da igreja. Por que isso? Porque a palavra diz que o fogo desce no altar e do altar para a igreja. Então esse pastor tem que estar capacitado a trazer o fogo de Deus sobre o altar. Por que isso? Porque o sacerdote, o pastor, ele ora a Deus para que Deus mande poder sobre esta terra. Já o profeta, ele ora a Deus e traz de Deus as promessas do Senhor. O pastor, ele liga diante de Deus as orações do povo, para que Deus mande sobre a terra o direito daquele povo. Essa fé é para que você não se apoie em sabedoria de homens, mas sim no poder de Deus, mas sim na demonstração da autoridade de Deus dentro da casa do próprio Deus. Para que você não ande por qualquer tipo de falácia dentro da casa do Senhor. Todavia, os homens de Deus, os que são perfeitos em Cristo Jesus, que tenta de todas as formas andar em perfeição do Espírito, aquele que não anda mais segundo o pecado, mas anda segundo o Espírito, ele não quer mais falar de sabedoria deste mundo. Ele não quer mais falar das coisas deste mundo. Mas ele fala de coisas vindouras. E nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam.
Ora, se eu sei que se aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo contra Deus, por que eu vou pregar uma prosperidade que vai ficar neste mundo? Não sou contra a prosperidade, porque prosperidade é dom de Deus. Mas aquele que está na posição em Cristo Jesus, as bênçãos do Senhor vos alcançará. Nós falamos de sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória. O qual nenhum príncipe deste mundo, ou pastor, ou homens que mexem com escatologias, filosofias, doutrinas, ou até mesmo ciências deste mundo, conheceu. Porque se conhecesse, até mesmo naquela época de Cristo, eles não teriam crucificado ao Senhor Jesus. E se conhecessem em nossa época, eles não distanciariam o Espírito Santo da vida do povo de Deus. Mas como está escrito, as coisas que o ouvido não ouviu, que o olho não viu e não subiu ao coração do homem, são essas coisas que Deus prepara para aqueles que Ele ama. E Deus revela estas coisas pelo seu Espírito. Porque o Espírito Santo, ele penetra as profundezas do coração do homem, as profundezas de todas as coisas e ainda as profundezas do próprio Deus. O Espírito Santo é o penhor de Cristo sobre esta terra. O Espírito Santo é aquilo que confirma a obra de Deus em nós. Porque qual dos homens, se conhecer se a Deus, ele falaria das coisas de Deus, e não das coisas do homem, que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus se não for movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o elo de ligação entre o homem e as coisas que vêm do reino. Então, o que eu aconselho? Que você ore, se aquebrante, louve, adore, até que do alto você seja revestido de poder e o Espírito Santo demonstre poder e autoridade através da sua vida. Porque o próprio Jesus falou, eis que vos dou poder e autoridade. E se você não tiver essa autoridade ou esse poder sobre a sua vida, e se o Espírito Santo não manifestar isso a respeito da sua vida no seu ministério, como pastor, como sacerdote, como pastora, como sacerdote da casa do Senhor, eu sinto muito, mas na verdade você não anda segundo aquilo que Deus falou no seu evangelho. Ide pelo mundo, colocai a mão sobre todo enfermo, quem crê e for batizado será salvo. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Eu vos dou o poder e a autoridade do meu Espírito. Então o Espírito Santo, ele provém de Deus, para que nós possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana ou que o ser humano ensina, mas com as palavras do próprio Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Nós comparamos coisas espirituais com coisas espirituais. Nós não comparamos coisas carnais com coisas carnais. Quem é carnal é carnal, quem é espiritual é espiritual. O homem natural, ele não compreende o que a gente fala aqui. As coisas de Deus e as coisas do Espírito, porque eles são loucuras. Ora, se eu começo a falar de coisas espirituais perto de um homem carnal, ele vai querer me escarnecer. Mas eu, em espírito, tenho que automaticamente falar alguma coisa para ele para quebrar até mesmo a sua crista. Uma vez eu estava perto de um advogado e ele se dizia ateu. E eu cheguei para aquele advogado e falei assim, olha, eu provo dentro de 2 minutos que você crê em Deus. E aí ele pegou e falou assim, eu tenho 30 anos, meu amigo. Eu não creio em Deus, não quero crer em Deus, eu sou ateu, você não está entendendo. Eu falei, eu provo agora que você crê em Deus. Aí ele, então me prova. Eu arranquei minha arma da cintura, botei na mão dele e falei assim, dá um tiro pro alto aqui e xinga a Deus, que eu te dou 3 dias de vida. Aí ele falou, não vou fazer isso. Eu falei, por quê? Eu não quero fazer isso. Eu falei, porque você teme a Deus. Porque se você, meu amigo, desse esse tiro, eu como profeta da casa do Senhor, eu sentencio 3 dias de vidas para você. E aí você vai morrer, eu sinto muito. Então você crê em Deus. Não fale de coisas que você não conhece, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então se você tem temor é porque você teme a Deus, pelo poder do nome de Jesus.
Então, eles não entendem, falam daquilo que nem eles entendem. Mas quando chega na hora da prova, eles se submetem ao próprio Deus. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Quando eu falei isso para esse advogado, é porque eu estava discernindo como quebrar a crista dele pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E com sabedoria eu persuadi ele, até mesmo a ele entender como é que funciona, meu amigo. Ou você faz ou você não faz, ou você é ou você não é. Ou você é frio ou você é quente, porque os mornos Deus vai vomitar. E quando o homem espiritual discerne tudo, ele mesmo não é discernido por ninguém. Porque quem é que conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem é que subiu ao alto céu e permaneceu lá com Deus para que fosse instruído pelo próprio Deus e descesse de lá com toda a ciência de Deus, a não ser Cristo? Mas nós, através do Espírito Santo, nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo está em nós, então a mente de Cristo começa a aflorar em nós os pensamentos do próprio Cristo. A nossa mente é mente de Cristo. Nós não podemos andar mais como o velho homem, temos que andar como o novo homem todo santo dia pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a grande verdade do Evangelho. O Evangelho, na verdade, ele não veio para pregar uma prosperidade aonde só o pastor é o beneficiado e a igreja fica a chupar o dedo. Ora, se em nome de Jesus o princípio é prosperidade dentro da casa do Senhor, então tem que ser para todos e não só para o pastor. Ou é ou não é, meu amigo? Ou é coisa do reino ou é coisa da carne. Nós temos que ter a inteligência para comparar essas coisas. Porque tem muita gente se levantando nesta terra, verdadeiros impérios, enquanto Deus fala, não junteis nada nesta terra. Eu vou para a casa do meu pai, eu vou preparar os quartos, eis que virei a esta terra. E aí, meu amigo, como o raio brilha do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe ninguém vos enganar. Não ande segundo o engano do homem, segundo as palavras de sabedoria do homem, mas ande segundo as coisas do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus. Coloca o teu joelho no chão e fala, Senhor, me enche de dons, me mostra o caminho que eu tenho que seguir, me leva para o centro da tua vontade. Pai, deixa eu cumprir o teu propósito. Pai, revela-te a mim, me dá os dons do teu Espírito pelo poder do nome de Jesus. Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor. O Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Entra na minha casa, faz morada, muda, Pai amado, toda a situação da minha vida. Mas eu preciso do Senhor na minha vida. Pai, me ajuda. Pai, pelo poder do teu nome, não por mim, mas pelo Senhor. Usa o Senhor de misericórdia. Me abençoa em tempo e fora de tempo. Porque se eu estiver na posição de homem, de mulher, íntegro, reto, temente ao Senhor e se desviando de todo mal, eu sei que as tuas bênçãos me alcançarão. Pai, entra na minha vida. Me mostra, me capacita. Meu Senhor e meu Deus, o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer. Me ajuda, Senhor. A Bíblia fala que a um coração sincero e contrito, Deus não rejeitará. Deus não vai rejeitar a sua oração, meu irmão, mas você tem que orar com inteligência. Você tem que se submeter ao Espírito Santo. Você tem que se submeter às coisas espirituais e não às coisas carnais. Ora, quem é espiritual faz as coisas do Senhor e quem é carnal está no mundo. Se assenta num barzinho, se assenta em qualquer lugar, fica mexericando a vida dos outros, entrando em contenda e em mentira. Quem anda segundo o mundo, anda segundo a inteligência e a sabedoria do mundo. Mas quem anda em espírito, anda segundo a inteligência e a sabedoria do Espírito Santo. É simples assim. E quem anda no meio, uma hora está na casa do Senhor e outra hora está no mundo, esse é morno. Esse é pior do que os dois. Porque na verdade, esse aí vai ser vomitado, porque é morno. E a palavra do Senhor diz que os mornos, ele vai vomitar. Meu amado, é muito sério esse negócio de evangelho. Evangelho é uma arma. É uma arma contra o reino de Satanás. É uma arma para destronar a toda a astúcia do demônio. É uma arma para derribar por terra a qualquer
demônio deste mundo tenebroso, aos principados, às potestades, às hostes do mal, aos dominadores, aos espíritos de prostituição, ao espírito da avareza, da soberba, da altivez. Amados, há muitas vozes no mundo. Ou você ouve a voz que vem de Deus, ou então você vai ouvir qualquer voz. E aí você vai andar de qualquer jeito no mundo espiritual. E a Bíblia fala que primeiramente as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas vos seria acrescentada. Deus não vai voltar atrás nenhuma palavra que ele falou não, amigo. Deus ele vai cumprir todas as palavras dele. Tanto é que no último capítulo do livro de Apocalipse, ele fala que qualquer um que tirar qualquer letra ou tio de uma só palavra do livro desta profecia, também sofrerá as maldições descritas neste livro. Amado, é todo o livro. Jesus não veio para abrogar a lei ou para tirar nada da lei. Ele veio para acrescentar graça, acrescentar proteção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque na época da lei, Deus matava qualquer um. Cristo, quando veio, ele acrescentou a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo hoje é o penhor da nossa vida em Cristo Jesus. É Ele que nos protege do próprio Deus. Porque todo mundo pensa que Deus é bonzinho. Meu amigo, Deus não é bonzinho é nada. Pelo poder do nome de Jesus. Por causa de Davi, ele matou foi 70 mil. Ele é juiz, ele é martelo. E ele, quando bate o martelo, um abraço. Um homem falou assim, olha, tudo isso eu construí com a força do meu braço, no livro de Mateus. E veio uma voz do céu e falou, tolo, ainda hoje pedirei a tua vida. Então, meu amigo, você não sabe nem como termina o dia de hoje, nem como começa o dia de amanhã. É melhor você se submeter a Deus hoje. Se submete. Pede a Deus para entrar na sua vida, na sua casa. Em nome de Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Aleluias. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê a paz. Meu nome é pastor Arsênio Santos. Sou evangelista, conferencista, pregador da palavra do reino de Jesus Cristo sobre esta terra. Meu telefone é 9612-8776. Compartilhe esta palavra, porque tem muita gente que quer ouvir a verdade. Mas você também tem que ter a coragem de passar a palavra para os seus amigos. Porque tem muita gente perecendo porque não conhece as Escrituras Sagradas e nem conhece como Deus age no mundo espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.